Irmãos, irmãs, eis-nos reunidos para a celebração da nossa padroeira, Santa Teresinha. Escolhemos como tema dessa festa, da novena que rezamos esses dias, uma frase, uma passagem, uma situação da vida de Teresinha, resumida na seguinte frase: meu Deus, escolho tudo, não quero ser santa pela metade. Escolho tudo, não quero ser santa pela metade. Hoje, dia 1º de outubro, é dia de Santa Teresinha, da irmã Teresa, do Menino Jesus e da Sagrada Face. Aquela que ama Jesus e que é de Jesus, lá em Belém, criança, menino, e lá de Jesus se ofertando no Calvário, sofredor, aquele da Sagrada Face. Escolho tudo, diz Teresinha. Ela que é conhecida como a Santa Teresinha do Menino Jesus, ou a Santinha das Rosas, ou o nome oficial como Santa Teresa de Lisieux, uma cidade da França, onde está o Carmelo, onde ela viveu, onde tem uma basílica, enfim, onde está a vida dela. Teresinha é filha de um casal agora também reconhecido santo. Seus pais chamam-se Luís e Zélia. No dia da festa da filha, eu acho que não tem problema falar dos pais, né? Vamos gastar um dedinho aqui sobre os pais. Luís e Zélia. Um e outro queriam ser religiosos, mas não deu certo. Um por um motivo, outro por outro motivo. Casaram um pouquinho como atualmente, mais tarde. Atualmente hoje o pessoal casa perto dos 30. Casaram um pouquinho mais tarde. Mas tinham uma vivência religiosa tão profunda, um temor a Deus, que eles viviam como irmãos, até que foram aconselhados por um diretor espiritual a que vivessem como marido e mulher, como esposos. E eles, dessa relação, geraram 9 filhos. 9 filhos. E vocês não querem nem meio, né? 9 filhos. Desses 9 filhos, 4 morreram. 2 meninos, 2 meninas. Restaram 5 meninas. E as 5 meninas foram freiras. Todas. A casa, podíamos pensar assim, estava mais para um convento e os pais para o superior da ordem, né, que uma família. Mas isso é uma graça de Deus, porque viviam lá em casa a oração constante, viviam lá em casa a abertura para o mistério, para a graça de Deus. Luís era um relojoeiro e Zélia era uma bordadeira, tinha um bordado famoso em Paris. Ela morreu, Teresinha era bastante menina, com um câncer de mama. Interessante que estamos iniciando outubro, que hoje, né, um mês róseo, né, pensando no câncer de mama. Certa vez eu li, faz tempo, se eu estiver falando bobagem, depois vocês perdoam o padre e procuram informação direito, né, que homens também o têm, talvez 1% dos casos se dão em homens, né? O homem se preocupa com a próstata e esquece da mama também, né? Então, assim, en passant, né? Seguindo a nossa conversa. Daquela família surgiu Teresinha e as outras. Teresinha entrou lá no Carmelo aos 15 anos, coisa que não era permitido. Numa viagem que fizeram a Roma, ela chegou a bater à porta do Papa, mas ainda assim não foi bem ele quem a autorizou. E ela morreu aos 24 anos, no dia 30 de setembro de 1897. Ontem completou 120 anos da sua morte. Alguém tem essa idade aqui? Não. 120 anos, mais ou menos às 19h20. Ela sofreu dores lancinantes. Daqui a pouco falamos disso. Ela tinha um desejo muito grande. Ela queria ser tudo, até ser padre ela gostaria de ser. Ela tinha um desejo sem limites.
Tanto é que a frase da nossa novena já expressa isso. Eu escolho tudo. Escolho tudo. A sua vida é um grito de santidade, de urgência, de conversão na vida e nos valores, especialmente da juventude. Quando São João Paulo II a declarou doutora da Igreja, ele disse: ela é uma santa jovem, um modelo para os jovens. Porque ela encontrou um sentido para a vida, e os jovens são chamados a encontrarem também logo um sentido para a sua vida. Esta é a nossa alegria, irmãos e irmãs, amar a Jesus, amar os homens, porque Jesus os ama. Viver para o outro e não para nós mesmos, porque assim Jesus fez, assim Ele nos ensina. Descobrimos que há mais alegria em dar do que em receber, que a felicidade do homem está em se doar, em viver para dar provas de amor a Deus, especialmente através dos outros. Nunca é demais a gente se lembrar do que ensina São João, que aquele que diz que ama a Deus a quem não vê e não ama o irmão a quem vê é um mentiroso. Toda esta vida de santidade, mergulhada na graça e na virtude, contrasta com o que o mundo oferece hoje ao jovem. E, de certa forma, existe no coração dos jovens, e eu diria dos jovens de todas as idades, aquela pergunta: é possível ser santo no mundo de hoje? Foi o Papa São João Paulo II que respondeu: jovem, não tenha medo de ser santo. Ele diz isso porque, como homem, conhece as nossas fragilidades. Ele sabe que o nosso orgulho, por vezes, nos atrapalha, nos vence, nos derrota, nos leva a acreditar mais nas nossas forças, nas nossas capacidades. E uma das grandes coisas vividas na vida de Teresinha, ensinadas por ela, é a confiança absoluta em Deus. Ela nos ensina que tudo é graça e misericórdia de Deus, tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. O dia e a noite, o sol e a chuva, a fartura e a farta de tudo. Tudo é graça e misericórdia de Deus. Tudo, graça e misericórdia de Deus. Eu dizia agora há pouco da doutora Teresa. Vejam, ela não foi à universidade e é doutora da igreja. Vocês sabem quantos doutores tem na igreja? Quantos são os santos declarados doutores da igreja? Alguém sabe? Não? Nesses 2000 anos, são 36 doutores. Desses 36 doutores, 4 são mulheres. E uma delas, Teresinha, a mais nova de todas. Uma das 4 mulheres dentre os 36 doutores da igreja. Um doutor da igreja não é aquele que frequentou a universidade e depois fez a pós-graduação e depois fez o doutorado. Pode ser que nós tenhamos aqui agora na igreja alguns doutores. Então vocês são doutores na igreja e não doutores da igreja, né? Os doutores da igreja são aqueles que de algum modo traduziram na sua vida e no seu ensinamento o evangelho. E a tradução que fez Teresinha é o amor como centro de todas as coisas. O amor como centro de todas as coisas. E o texto dela, que deve ser estudado por todos, pelos teólogos, pelo povo, é a sua autobiografia, a sua história de vida, chamada História de uma Alma. Ali está a doutrina segura de Teresinha. A doutrina segura de Teresinha, uma, repito, das 4 doutoras, dentre os 36 doutores que a igreja tem. E já disse, mas não custa repetir, que ela recebeu esse título no centenário da sua morte, no dia 19 de outubro de 1997. A santidade não é mérito nosso, a santidade é graça de Deus. De vez em quando nos acusam, como a Igreja Católica é fabricante de santos.
Seria uma coisa boa, mas ela não tem esse poder. Quem fabrica os santos é a graça de Deus. Quem santifica é Deus. O que a igreja faz é um estilo Inmetro, né? Dá um selinho lá, diz assim, a gente reconhece como santo. Bota o selinho, pode seguir sem medo. A igreja não fabrica santos. E você e eu, todos nós, somos chamados à santidade de vida, que não é viver longe do mundo, separado do mundo, mas viver dentro do mundo e dentro do coração de Deus. Fugir do mundo, qualquer pessoa pode fazer e não se tornar santa. Ser santo é estar bem no mundo e estar bem em Deus. É Deus quem nos torna santos. Santa Teresinha trilhou o caminho da humildade, e esta é a melhor virtude para combater o orgulho, humildade. Somos frágeis, somos pecadores, não temos méritos, mas podemos ser santos, porque o santo nada mais é do que um pecador perdoado, aquele que caiu e se levantou e continuou seguindo a meta. Não tem um santo que não tenha feito a experiência da misericórdia de Deus, que tenha tido um passado do qual ele não se orgulhe. Ninguém nasceu santo pronto, a não ser Virgem Maria e Jesus. Os outros todos foram se deixando modelar pela graça de Deus. Não me lembro quem disse, uma frase de efeito bonita, que diz assim, não tem santo sem passado e nem pecador sem futuro. Não tem santo sem passado, nem pecador sem futuro. Os santos tiveram vidas nem sempre meritórias antes, e os pecadores podem ter um exímio, bonito futuro de conversão. Não existe santo sem passado, nem pecador sem futuro. Ainda bem, né? Assim, irmãos, Deus nos chama à santidade e nos dá toda a graça necessária para que seja possível vivê-la. Existe um pequeno episódio na vida de Teresinha. Ela estava brincando com as irmãs, das irmãs de casa mesmo, não as freiras, né? Brincando com as irmãs. Especialmente com Celina, que era a irmã que assumiu o lugar da mãe dela. E chegou a outra irmã mais velha, Leônia, e ela, talvez assim se achasse não podendo mais brincar com brincadeiras de criança, trouxe um cesto com retalhos, com panos, e ofereceu às irmãs. Olha o que eu trouxe, né? Vocês podem escolher, o que vocês escolherem, eu dou para vocês. E daí, Celina escolheu um punhado de alamares. Alamares são aqueles fios, cordinhas, vários fios entrelaçados. Geralmente a gente vê em farda militar, tipo uma cordinha, né? Vários fios entrelaçados. Servem de enfeites, né? Então, Celina escolheu isso. E Teresinha pensou um pouco, olhou para cá, olhou para lá, e disse assim, eu escolho tudo. Pegou tudo para ela. Ela tinha um desejo ilimitado, queria tudo. E ela ficou com tudo. E ela conta o seguinte, mais tarde, quando se me tornou evidente o que era perfeição, eu compreendi que para tornar santa, era preciso sofrer muito, ir sempre atrás do mais perfeito, era preciso esquecer-se a si mesmo. Eu compreendi que na perfeição havia muitos graus, e que cada alma era livre para responder às solicitações que o Senhor fazia. Agora, não era possível fazer sem escolher os sacrifícios que a santidade exige. E ela diz assim, como nos dias da minha primeira infância eu exclamei, meu Deus, escolho tudo. Eu não quero ser santa pela metade. Não me faz medo sofrer por vós. A única coisa que me dá receio é de ficar com a minha vontade. Tomai, pois, a minha vontade, pois escolho tudo aquilo que vós quiserdes. Escolho tudo. Quem vivenciou conosco aqui a novena, já ouviu o que vou dizer agora.
Nunca é demais repetir também. Vejam, o que poderia nos inspirar essa frase de Teresinha, escolher tudo? Ou de não ser santa pela metade? É de não ter um coração indiviso. Por exemplo, aquele que é católico, mas também é outra coisa qualquer. O coração está dividido. Aquele que está aqui, mas também está ali, ou está aqui porque não tem outro ali. Se tiver outro ali, eu vou ali. E está cheio na igreja. Outro dia alguém disse que era católico e espírita, graças a Deus. Entendi, só tem uma ignorância a ser vencida. Não tem problema. Tem graus. Não podemos apressar o grau do outro. Mas o que mais que a gente pode pensar nesse escolho tudo? A vida, irmãos, é feita só de alegria, sim ou não? Pelo amor de Deus, vocês não estão me ouvindo direito? De novo, a vida é feita só de alegria, sim ou não? Mas tem gente que vive como se fosse possível fazer um self-service da vida e recortar tudo aquilo que não é bom e ficar só com o que é bom. Não é possível. Tem alegrias e tem tristezas. Não é possível ficar com as alegrias e rejeitar as tristezas. Elas fazem parte da vida. Daí que não faz sentido, quando alguém, depois que outra pessoa morre, está triste, você vai dizer para a pessoa não ficar triste? Pelo amor de Deus. Deixa a pessoa ser triste um pouquinho, viver a sua luta interior, a sua dor, o seu sofrimento. Deixa ela se encontrar. Nós temos direito. Agora, outra pergunta. Existe dia, só dia, ou existe também a noite? É idiota a pergunta, mas me responda. Existe só o dia ou existe também a noite? Também à noite. Não dá para escolher só o dia porque tenho medo de noite. Não dá para escolher só os dias ensolarados porque também tem dias nublados, chuvosos. Não dá para escolher apenas as chegadas porque também tem partidas. Para viver em paz é preciso escolher tudo. É preciso aceitar a vida como ela é, com as suas alegrias e as suas tristezas, com isso que produz angústia, mas que faz a vida acontecer. A vida, ela não é só juventude, ela é também terceira, quarta idade. Ela não é só vigor, ela é também decrepitude. Se for difícil reconhecer isso, pega assim 10 anos de fotos suas, dá uma olhadinha, não precisa dizer nada para ninguém. Pega assim, um álbum, 10 anos. Alguns com o tempo até melhoram um pouco, eu acho que até melhorei. Mas já estou começando a atrapalhar de novo. É preciso escolher tudo. Não dá para recortar as partes desagradáveis da vida. Vejam, uma coisa ruim que me ocorre agora pensar e dizer a vocês, já terminando, o quanto a gente anda não se dando bem com a morte, daí ela começa a não educar mais a gente. Não se morre mais em casa, as crianças são tiradas do lado, são como se fosse uma viagem, não uma morte, uma perda. E daí o que acontece? Não aprendemos da morte como viver, porque fugimos dela, como se ela não fosse parte da vida. É preciso escolher tudo, e tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, e cada momento e cada instante da vida tem a sua beleza. Tem beleza em ser criança, tem beleza em ser adolescente, tem beleza em ser jovem, tem beleza em ser solteiro, casado, padre, o que for, tem beleza em ser idoso. Tem bastante dor também, mas tem beleza. E como tem? E eu vou terminar dizendo, morrendo, Teresinha segurava o seu crucifixo e dizia assim, ela teve dores lancinantes, enfim, sofreu 2 anos de tensa doença. Ela segurando o crucifixo, suas últimas palavras foram, meu Deus, eu vos amo. Meu Deus, eu vos amo. Já lhes contei aqui, e é só um desdobramento para terminar.
Fui visitar uma senhorinha que padecia câncer, lá na comunidade rural de outra paróquia que atendi. A mulher estava só a capa da gaita. Um fiapo de gente, assim. O câncer já estava comendo há bastante tempo a sua carne. Uma situação bastante triste. E chegando lá, ela disse assim para mim: Padre, como Deus é bom. Como Deus é bom. A gente até que está um pouquinho gaita ainda, né? Nem sempre consegue dizer o quanto Deus é bom. Porque no dia que você queria sol veio chuva, porque no dia que você queria chuva veio sol, parece que Ele não é bom. Nos falta o que será? Um olhar de gratidão, um olhar de fé, uma capacidade de escolher tudo, a vida na sua inteireza. Sempre me toca muito essa história da senhorinha lá, porque ela mais me evangelizou e mais me deu testemunho do que eu levei qualquer coisa a ela. Os nossos corpos que não estão tão apodrecidos ou maus, permitem que a gente veja o céu e contemple o amor e a graça de Deus? Confiar no Senhor é bom. Confiemos no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.